Padre Lucas Perosi Jorge, brasileiro que está em Kiev, na Ucrânia, conta como é evangelizar em meio à guerra. Após 4 meses de bombardeios, muita coisa mudou. Mas o religioso afirma que a fé e a esperança no coração das pessoas continuam vivas. Após 4 meses de bombardeio, Padre Lucas conta que o cenário ainda está longe da normalidade. Continua um tempo ainda com as bombas e com os mísseis, né? E se bem que ainda estão caindo uma vez por semana, uma vez por cada 2 semanas mais ou menos, né? Caiu domingo passado, caiu aqui em Kiev, em um edifício normal de civis e uma creche também, né? Vocês sabem. E também caiu um míssil que passou por cima da nossa igreja. Mesmo em meio à guerra, Padre Lucas permanece evangelizando. O que chama a atenção do padre é que a guerra tem aproximado as pessoas da igreja. Muitos que chegam para pedir alimentos acabam ficando para ajudar nos trabalhos paroquiais. E isso acontece porque quando chegam na Igreja da Dormição da Santíssima Virgem Maria, onde Padre Lucas é o vigário, além da ajuda humanitária, tem sempre um sacerdote para escutar o sofrimento e oferecer palavras de conforto. Dentre estas pessoas, uma situação chamou bastante atenção. É que na tradicional encenação do túmulo de Cristo, foi escolhido como cenário um dos símbolos da destruição da guerra, o prédio em Borodjanka, nos arredores da capital. E nós fizemos essa encenação com Cristo dentro, né? Embaixo. É como se fosse o túmulo de Cristo. E teve um homem que entrou na igreja e viu aquilo, ele ficou impressionado. Ele derramou lágrimas nos olhos e falou assim: essa aqui é minha casa. Foi tão tocante que o ucraniano pediu para o sacerdote levar ajuda para as pessoas dos edifícios destruídos. E foi mais uma ocasião de anunciar Cristo. Nós enchemos o caminhão de ajuda humanitária, fomos para lá. E quando chegamos, tinha um grupo bem grande de pessoas debaixo do edifício. Esse homem sobe numas escadas e começa a falar: olha, faz muito tempo que eu não entro em uma igreja sequer. Essa igreja onde eu entrei, que eu trouxe esses padres, eu nunca tinha entrado. Eu entrei aí pela primeira vez e quando eu entrei, eu olhei para o lado direito, estava o nosso edifício. E no meio desse edifício estava Jesus Cristo. E queria falar mais, mas não conseguia. Olhou para nós e falou assim: fala vocês para eles. Fala o que vocês falam lá na igreja, fala para eles. Aí nós anunciamos a Cristo para essas pessoas, debaixo do próprio das pessoas que estavam sem casa, não tinham onde morar. Olha, foi impressionante, porque falamos da verdade, né? Da verdade, falamos do amor de Cristo, que Deus não é ruim, não é um monstro. E uma coisa muito impressionante que todo mundo fica com medo de falar e de ver a reação das pessoas, que é quando falar o amor ao inimigo. E ali, naquele lugar, para aquelas pessoas, nós falamos do amor do inimigo, o céu, da abertura do céu, né? E sobretudo, o amor ao inimigo. E eles aceitaram. A guerra ainda não acabou, mas Kiev está acolhendo inúmeros refugiados que voltam sem emprego, sem casa, no momento em que as ajudas pararam de chegar. Tem uma vez o Papa falando sobre isso, quando estava em plena situação ainda. Que ele falava: agora está todo mundo preocupado com a Ucrânia, está todo mundo comovido, porque é um perigo muito grande, mas ele fala: o mal pior não é agora, o mal pior vai ser depois, quando todo mundo esquecer da guerra, ou quando acabar a guerra, e as pessoas vão estar sem casa, sem onde morar, sem trabalho, com o custo de vida muito alto, e as pessoas dos outros países vão esquecer disso, porque acabou a guerra. E isso não demorou muito para acontecer, porque estamos no meio da guerra ainda. E nós já sentimos a diferença muito grande. Apesar do clima tenso, o padre conta que tenta levar a vida com distração e afirma: nossa missão é, sobretudo, evangelizar, mudar o coração das pessoas. Escutar essas pessoas, de um lado, é muito comovente e duro, mas de outro lado também dá para ver que bastante gente que vem dessa situação, eu não encontrei ainda uma pessoa que esteja revoltada com Deus. Isso me impressionou bastante.
Pessoas que perderam tudo, mas ainda têm esperança. Mas a essência de tudo que nós dizemos é a vida eterna, né? Porque se não existe a vida eterna, nós somos as pessoas mais desgraçadas do mundo. Mas eu estou convencido que existe a vida eterna. Estou convencido que Deus não vai deixar que a morte não é o final de tudo, né? Por isso é o que damos para as pessoas, né? E ajuda muito. Essa esperança dá vontade de continuar vivendo. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.